Quem eu recebo aqui no programa, mais uma vez, Damião ou Dan, tudo bem contigo? Tudo bem, e você, Thiago? Tudo bem também. Você é um dos especialistas aí na área de autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Isso. E pra gente começar essa nossa entrevista aqui, eu preciso que você conte pra gente o que é o autismo. Porque às vezes as pessoas ouvem falar, às vezes confundem que a pessoa tem algum problema, mas às vezes olha uma pessoa que tem autismo, mas ela tem alguma coisa, não tem alguma coisa? Tem algumas pessoas que é possível perceber de forma muito mais fácil, outras nem tanto. O que é o autismo? Sim, esse é um grande mito, né? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento global. Então, é um transtorno que atinge ali na primeira infância, ele já surge na primeira infância e tem a ver com as perdas de comunicação, comportamento inadequado e movimentos estereotipados. Tá? Então, a pessoa ela vai perdendo qualidade, funcionalidade nessas áreas. Certo. Então, não dá, as pessoas não têm cara de autista. A gente não consegue perceber só olhando se ela tem ou não. E como é um espectro, as pessoas podem estar dela do início ao fim. Uns com sintomas mais leves, moderados, graves, né? Então a gente hoje tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Leve, moderado e grave. Que esses sintomas estão mais intensificados. E aí, quanto tempo demora para as pessoas serem identificadas com o espectro autista? Porque algumas crianças nascem e aparentemente têm um comportamento normal, entre aspas. E aí essa mãe vai percebendo ao longo do período que essa criança tem algumas coisas diferentes e tudo mais. Tem como definir que em 1 ano é possível saber se a pessoa é autista ou não? 2 anos, 3 anos ou como? Quanto Sim, tempo? na verdade, hoje a gente batalha muito no Brasil sobre a perspectiva de intervenção precoce. Então, quanto mais cedo forem identificados os sinais, melhor vai ser o prognóstico futuro. Hoje, com 1 ano e meio, você já consegue ter um diagnóstico aí bastante plausível e confiável. Né? Então, a gente tem os marcos de desenvolvimento infantil e as pessoas vão observar ali uma perda, né? Não está desenvolvendo igual, não está como o meu sobrinho. Então, quem tem essas referências percebe. E essas referências, elas são importantes. Essas... Ai, é estranho falar essa palavra, comparações, mas elas são importantes para a identificação. Porque na verdade você não está comparando, né? É esperado para aquela faixa etária. Que uma criança de 2 anos olha, responda para você quando é chamado o nome, que se você estiver brincando com ela vai sorrir. Então tem umas coisas que não é comparação, é esperado, né? Para aquela faixa etária. E quando foge do que é esperado, o ideal é buscar uma avaliação. Aí tem aquela máxima que eu ouço, que me preocupa bastante, assim, cada criança tem seu tempo. Não, né? As crianças têm marco de desenvolvimento. Então, se era esperado para 6 meses não engatinhou, procure auxílio da saúde. Né? O tempo é individual para outras questões, mas para o desenvolvimento ele é universal. Então, se por exemplo a criança tem 6 meses que foi esperado para engatinhar, 7 meses não engatinhou, 8 meses não engatinhou, alguma coisa... Sim, a gente precisa fazer uma avaliação completa para entender se o desenvolvimento dela está adequado, está típico para aquela faixa etária. Quem são os profissionais que podem dar esse diagnóstico de autismo? O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, né? Então hoje ele é um diagnóstico médico. Então a gente obedece às questões de CRM aí. Então neuropediatra, pediatra, psiquiatra infantil, que é uma espécie bem rara hoje no país. Esses profissionais são os que vão determinar ali o CID, o famoso F84.0. Mas não é um diagnóstico solitário. Eu preciso de uma equipe multi fazendo essa avaliação também. Fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. E aí, cura a gente sabe que não existe. Sim, cura... Pelo menos assim, hoje, né, na ciência não existe. Mas o tratamento, como que as pessoas vão buscar esse tratamento? Quais são os tratamentos? Então, a cura ainda não existe, né? Então, a gente hoje busca melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, quanto mais cedo o diagnóstico for dado, mais cedo o trabalho começa e melhora o prognóstico. Então hoje a gente tem algumas áreas aí que fazem esse tratamento e o principal hoje no país é a ABA, Análise do Comportamento Aplicado. O que é a ABA? Então, a ABA ela é uma ciência, né? Não é uma coisa muito nova. Ela ganhou essa projeção em função do crescimento dos casos de autismo
desde os últimos 5 anos para cá. Então, mas ela já existe há mais de 80 anos. Skinner lançou a análise do comportamento aplicado, né? Então, ela é uma ciência com métodos próprios que avalia o repertório comportamental da pessoa e vai indicando ali o que precisa ser melhorado, o que precisa ser adquirido. Essa terapia é uma terapia? É uma ciência? Sim, ela é uma ciência, mas ela tem um método terapêutico dentro desse contexto. Todo mundo tem acesso hoje, quem faz os tratamentos para o autismo? Como é que funciona tudo isso? Serve para criança, serve para adulto? Como que funciona? Sim, a aba não tem uma faixa etária determinada, né? Você pode fazer de 0 até aí a última faixa do desenvolvimento. Aí. Então, o que vai diferenciar é a intensidade desses programas. Quanto mais cedo, melhor. Então, o ideal é que a pessoa tenha acesso o mais cedo possível. E aí, como que essa família vai lidar com tudo isso? Porque a gente sabe que no nosso país, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma série de defeitos aí, né, que não atendem todo mundo. Hoje, as pessoas que têm o autismo, têm o espectro autista definido, né, por essa equipe multidisciplinar, tem acompanhamento, tem tratamento no Sistema Único de Saúde? É possível? É possível ter um acompanhamento, mas ainda fica muito aquém do real, aquém da necessidade, né? Então, hoje, a nossa política pública no país, ela vai protegendo ali as pessoas até com 17 anos. Depois, daí tem um gap, eles se perdem, não tem mais os equipamentos necessários. Mas, ainda assim, os especialistas são muito poucos, o que acaba inviabilizando o tratamento. E aí as pessoas têm perdas significativas aí no seu desenvolvimento. Quando a gente fala em aprendizado, como que essas pessoas conseguem aprender? São técnicas diferentes que precisam ser utilizadas. Uma escola tradicional consegue receber uma pessoa autista? Ou eu sei que na PAI, por exemplo, tem tratamentos também para pessoas que têm um grau mais sério. Como é que é o aprendizado dessas pessoas? Ele tem que ser diferenciado também? Então, na verdade, a gente parte do princípio que todo mundo aprende. O que eles vão aprender é de forma diferente. Certo. Aí entra a questão do ritmo agora. O ritmo de aprendizagem vai ser diferente porque vai ser de acordo com as suas qualidades e com as suas necessidades. E precisa ser, sim, diferenciado. E aí que o ABA entra, né? O ABA não é só uma questão de clínica, ele pode estar em todos os ambientes, escola, família, clube. Então, todo mundo que tiver acesso ao ABA é importante porque faz o tratamento andar, acontecer acontecer mesmo, né? de fato. Para a pessoa se utilizar desse método, eu digo método, mas enfim, essa ciência que é o ABA, tem que ter um estudo, tem que ter uma... Como é que eu posso dizer? Uma especialização nessa área? Sim, porque as pessoas quando estão na faculdade, elas têm o básico de análise do comportamento. E no Brasil, especialmente nos currículos de psicologia. Certo. Não é uma carga muito extensiva, né? Então, o ideal é que você vá fazer uma pós-graduação em análise do comportamento. Tem muitas pós no Brasil. E se dedicar também ao estudo do autismo. Então, hoje, qualquer pessoa que trabalhe com criança, com desenvolvimento, precisa ter conhecimento de ABA. Quando a gente fala em autismo, a gente fica se perguntando o que causa o autismo. Hoje, nas suas pesquisas, no seu estudo, existe uma forma de dizer assim, é algo genético, é algo que vem de forma externa? Tem hoje? Então, na verdade, hoje existem alguns estudos aí, mas não é o foco de como surgiu, né? O foco é para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas ainda não tem uma pesquisa definitiva e extensiva dizendo é biológico, é ambiental. Existem alguns estudos que trazem fatores ambientais, fatores genéticos, que corroboram com que essa criança nasça com a condição de TEA. A gente compreende que a família sofre bastante quando descobre que o filho, um parente, alguém tem o espectro autista. O que essas famílias precisam entender para que seja aceito de uma forma talvez mais tranquila essa criança? Na verdade, é preciso entender que é uma condição, que não é uma escolha, e que eles não têm culpa.
né? Porque a grande questão do diagnóstico é a culpabilidade que os pais sentem, né? Entender, conhecer o que é o transtorno e saber que essa pessoa pode sim, deve ter uma vida normal como outra qualquer, mas com aquela condição específica que vai necessitar de algumas adaptações ali ao longo da vida. Mas é uma notícia forte, né? Receber esse diagnóstico, você acaba ali com a sua idealização do filho ideal, então tem umas questões que precisam sonho, ser... né? Que é como se aquele sonho de um filho perfeito, enfim, ele meio que desmoronasse. Sim. Né? Mas não tem a ver com falta de afeto na gravidez, com algumas questões, não. Uma questão que está posta, não é culpa de ninguém. Sim. E aí é batalhar para que os tratamentos sejam adequados o mais cedo possível, buscar bons profissionais, que também é uma peleja dos pais, porque existem muitas ofertas de cura, né? Então, desconfiar de quem oferece cura, de quem vai mudar tudo em 30 dias, não é um tratamento de fast food. Tá? Então, não vendam carros, não vendam apartamentos, procurem pessoas sérias, porque o autismo virou um mercado. Isso que eu ia falar, eu nunca vou esquecer uma matéria que teve sobre um medicamento que prometia trazer a cura para o autismo, e aí era simplesmente um produto misturado com outro que virava uma água sanitária. E isso, na verdade, faz com que as pessoas acreditem, né? Porque quando alguém vem vendendo uma solução para um problema, muita gente acredita porque não quer ver aquela situação com o filho. Mas a gente tem que lutar contra isso. Sim, na verdade é um desespero, né? A busca por fazer o melhor. Então, se eu tenho esse anseio, eu vou buscar tudo que é possível. Sim. Mas nem tudo que é ofertado, é oferecido, vai ser saudável para. Mas é uma ânsia dos pais de resolverem, de tirar essa criança do espectro. Eu recebo muita gente na clínica pedindo: você pode curar meu filho? Você pode tirar isso? Não. Sim, eu quero que meu filho seja... Não dá. Então, assim, eu posso olhar para o modelo no YouTube, a gente tem várias coisas, mas o seu filho é único, né? Por isso que o tratamento de TEA, ele é individualizado, ele é direcionado. Não dá para a gente fazer atendimento em grandes grupos, é tudo muito individualizado e pensado para aquela criança. Mas elas têm sim essa ideia, mas aquela ideia de fazer o melhor. E muitas vezes nesse movimento acaba fazendo coisas que prejudicam as crianças. Esse MMS, por exemplo, tem uma questão aí gastrointestinal muito forte. Então tem que pensar o que é possível. Então tem que buscar tratamentos com evidências científicas de fato. E uma das coisas que eu até, falando, você falou, essas crianças. A gente tem a ideia de que, por exemplo, o autismo, ele atinge apenas crianças, mas na verdade essas crianças elas vão se tornar adultos com autismo. Isso, na verdade, como a gente começou um pouco tarde a falar sobre, né, a gente está muito atrasado nas questões. Então hoje o foco é a intervenção precoce, mas nós temos sim os adultos que já tinham autismo antes dessa nomenclatura, que também estão aí, precisam desses apoios, precisam desses equipamentos públicos e a gente não tem. Tá? Mas eles estão e é necessário pensar. A gente não pensa que o adulto, ele é uma criança, ele vai virar adulto, ele não vai ficar infantilizado ali para sempre. Né? Então, pensar na qualidade de vida dessas pessoas, pensar no pós-escola, que é a questão muito de inclusão escolar, mas eu tenho inclusão social, mercado de trabalho, preciso estar em todos os ambientes, né? Eu preciso ter políticas públicas para todas as faixas etárias. E aí, a gente tem uma imagem de um livro, é isso? Sim, eu não tô vendo, mas vamos ver, já vamos ver. Aí, esse mesmo. Esse é o meu livro, Transtorno do Espectro Autista, Caminhos e Contextos, que eu organizei junto com o Dr. Gustavo Teixeira, que é aquele pessoal que vende muito livro, já vendeu mais de 3 milhões de livros no país. E ele coordena o CBIF Miami, que é um instituto especializado em comportamento infantil. Então, no livro, a gente trata desde o histórico do autismo até a questão de futuro de vida adulta ali. A gente permeia todas as possibilidades aí de tratamento, de entendimento, quem são os profissionais mais adequados para fazer essa intervenção. Interessante a pessoa que às vezes conhece alguém que tenha, né, o espectro autista, conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então é um livro com vários especialistas, até um capítulo sobre legislação e autismo, quais são os direitos dessas pessoas com TEA, né, como trabalhar na escola, como trabalhar na saúde, tem uma série de dicas ali importantes. E eu só queria até voltar um pouquinho só quando a gente fala do adulto e da criança. Hoje, o adulto que recebe esse tratamento, por exemplo, do ABA, né, essa técnica, esse método, enfim, né,
quando esse adulto recebendo, ele tem uma, talvez, dificuldade maior do que a criança? Na verdade, as dificuldades elas vão ser inerentes, então a gente não vai poder falar maior ou menor. Né? Os desafios são diferentes, porque eu tenho perdas significativas lá atrás que eu vou ter que correr contra o tempo. Né, pra gente melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Tá? Mas aí as pessoas vão se adaptando às técnicas ali de intervenção. E aí, eu só também queria encerrar contigo da seguinte questão. As pessoas precisam entender que nós iniciamos essa entrevista falando que o autista não tem uma identidade, não tem uma fisionomia para identificar que ele é autista. E isso também faz com que as pessoas não acreditem muitas vezes. Aquela criança não deve ter déficit de atenção, deve ter alguma outra coisa que não seja o espectro autista. Isso é uma das dificuldades, talvez, de vocês também, como profissionais? Da dificuldade de identificação e de diagnóstico, não. Pra gente, especialista, essa questão externa não nos pega, não interfere. Mas óbvio que na vida real, as pessoas têm muitos problemas. Por exemplo, para pegar fila especial, caixa preferencial, porque não é uma deficiência visível, né? Então eu tenho traços. Mas, por exemplo, eu posso ficar numa fila 10 minutos e ter uma crise de agressividade ali muito forte. Sim. Né? Tô aqui conversando com você, tô normal. A luz pode causar um impacto sensorial. Então tem umas questões que são internas. Então não é visível, você não olha e diz, né? Aquela pessoa é... Então é até pejorativo falar, hoje eu tô meio autista, né? Por que não? Nossa, é muito sério. Fala, né? Sim, mas as questões a gente precisa pensar, não é porque os sintomas são leves que não trazem prejuízo para aquela pessoa. Tá? Então a gente precisa entender que é um transtorno de fato muito sério e que tem os impactos ali que precisa de adaptação. E que a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar todo mundo acima de tudo. Respeito é a palavra-chave. Muito, muito legal falar sobre esse assunto que é tão importante no nosso dia a dia e até, como o Dan falou, está crescendo o número de pessoas, né, diagnosticadas com o espectro autista. Então, a gente precisa debater mais sobre isso, conversar mais sobre isso, para a gente compreender e poder ajudar todas essas pessoas, que sejam as pessoas próximas a gente, que às vezes você conhece, às vezes você não conhece, mas que fazem parte aí da sua vida. Obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Até a próxima vez.